Ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o serpente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu és o que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do Senhor, o Deus do céu, por causa das angústias e das lutas que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas parassem o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as tuas vestes, para que não ande nu, e não seja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em hebraico que se chama Armagedon. Então derramou o 7º anjo sua taça pelo mar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e correu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou o céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo de sua chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobre modo grande. Parece travada na luz. Bom. Parece que o 2 é igual a 3. Oi? Parece que o 2 é igual a 3, o segundo quadrado e o terceiro. O sangue? O sangue, o sangue. Um é mar, o outro é rio. Só, mas um é mar, o outro é rio. Então, primeiro cai a praga sobre o mar e depois sobre a água doce, todos os rios e fontes de água. Então, a partir da terceira praga, o que você tem como eliminação é água potável. Na segunda praga, se elimina a comida, porque ao destruir os mares, você destruiu peixes e uma série de estruturas da cadeia de vida. Quando você destrói as águas doces, você criou um problema sério agora para a humanidade. Não tem água potável, não tem o que fazer. Então muda agora um contexto.
Coisas importantes sobre as pragas. Primeiro, as pragas são literais, assim como as pragas do Egito. Então, são de fato pragas com um nível de dificuldade ou abrangência bastante grave. Segundo, essas pragas têm uma referência de permanência. Então, quando caem as pragas, elas permanecem até que a última praga chegue, ou seja, ela não cai e sai, ela cai e continua. Então, essa outra referência de continuidade traz o tamanho dessa encrenca, o que também dá a entender pela estrutura do texto de que não é um tempo muito largo entre as pragas. Elas vão acontecendo em sequência e vão permanecendo em sequência, mas elas não se esticam por tempos muito longos. Até porque, pelo tamanho das pragas, se elas se esticar por tempo muito longo, é extermínio, né? Não tem como ser diferente se elas fossem muito longas. Uma outra coisa curiosa é que elas vão crescendo em intensidade até a manifestação última do modelo de pragas, que fecha o pacote e antecede a grande batalha descrita aí como a Batalha do Armagedon ou o fim da história. Algumas referências, eu não vou entrar na peculiaridade dessa Batalha do Armagedon, porque ela vai voltar à cena no fim dos textos de Apocalipse. Mais preocupado eu estou com essa questão da descrição das pragas. Algumas coisas importantes aqui. Essas pragas, elas acabam tornando a humanidade mais dura ou mais agressiva contra o povo de Deus. Por quê? As pragas iniciam o fim da graça. Portanto, quando termina a graça de Deus e a misericórdia de Deus, a intervenção de Deus na salvação das pessoas, começam as pragas. A primeira praga marca o fim do período de graça, ou como chama, fechamento da porta da graça. Dali para frente, quem é ímpio se tornou ímpio de fato, porque o Espírito Santo não atua mais refreando o mal. Então você imagina o que são as pragas caindo e a humanidade desenfreadamente agindo com toda a maldade. Na contrapartida, os justos também se tornaram justos em definitivo. Embora potencialmente eles possam pecar, porque são pecadores, eles se alinharam tanto com Deus, a comunhão deles levou-os para tão perto de Deus, que mesmo podendo pecar, eles já não pecam mais. Não pecam pelo simples fato de que se mantêm ligados a Deus. Afinal de contas, não há mais nada externamente que os conduza ao pecado. Porque o contexto é perseguição, o contexto é recrudescimento das estruturas de maldade e o contraste aparece nítido. Então, dentro desse contexto, duas coisas vão estar correndo em paralelo. Uma delas é as pragas, a outra é o tempo de angústia. Então, o povo de Deus passa por esse processo de grande angústia, antecedendo a vinda de Cristo durante esse período das pragas. O resultado das pragas será a tentativa do mundo exterminar todos aqueles que são filhos de Deus. Marca-se o dia de decreto de morte para acabar com todos aqueles que servem a Deus, e aí nesse contexto Deus intervém para a salvação do seu povo de forma definitiva. Então isso é o que fecha a promessa do fim do texto, que é o verso 15, né? Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Então congregaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Só para referência textual, Armagedon é aquela encruzilhada da terra de Megido, do vale de Megido, no ponto de intersecção das três grandes áreas de continente, onde você tem o caminho para o Egito, o caminho para a Ásia, o caminho para a Europa. Então essa é a região do vale de Megido, que é a encruzilhada das nações, como se chamava antigamente. Particularmente, isso tem muito a ver com o povo de Israel, né? O lugar que Deus tinha escolhido para o povo de Israel viver, porque dali trafegavam todas as nações da terra. Basicamente, do capítulo 16, sem a gente entrar nas descrições históricas, isso é suficiente por agora. Depois que a gente estudar o 17, o 18 e o 19, a gente vai voltar a algumas das coisas que estão aqui no 16, mas era só mais para a gente ver as pragas e ter noção de quais são elas na sequência. Diga. Então, onde que dá a referência de continuidade? Continuidade das pragas. Não, isso não é referência daqui. No texto você não vai ter essa referência explícita, você vai ter a descrição quando a Ellen White descreve a cadeia das pragas. Elas são contínuas.
Ou seja, é a destruição da terra. São as taças de ira de Deus para demonstrar o tamanho da ira de Deus contra o pecado. Feito? Você falou que as pragas são literais. Sim. Eu sempre fiquei pensando, mas eu nunca tive certeza. Por exemplo, se Deus realmente era sangue, ou se Deus usava a natureza. Por exemplo, uma alga que deixava Sangue. e fogo do céu, por exemplo, podia ser um raio ou é fogo do céu? Fogo do céu. Não, são realmente literais. Não é algo... São sobrenaturais, não são naturais. Qualquer elemento que fosse natural seria passível de reprodução. Então, se você lembrar das pragas do povo de Israel, em pequena dimensão, os egípcios conseguiram reproduzir as pragas para Faraó até a terceira praga, se não me falha a memória. Dali para frente não mais, porque não tinha como reproduzir. Eram de fato sobrenaturais. Então, Deus pode até usar referências de elementos naturais, mas de forma sobrenatural, ou seja, de forma inequívoca de que de fato tem uma intervenção que não é natural. Se fosse natural, seria simplesmente uma calamidade. Não é o caso. Moisés. Embora haja uma grande tentativa hoje, principalmente de alguns sujeitos que discutem a questão da forma como a Bíblia apresenta uma série de milagres ou coisa do gênero, de tentar encontrar explicações naturais para que aquilo pudesse acontecer. Sim, tem. Eu estava assistindo alguma matéria naquele History Channel. History Channel e Discovery de vez em quando passam esse tipo de situação. Teve um programa na Discovery, eu acho, que trabalhou com as pragas do Egito e olhou cada uma delas à luz de como aquilo poderia ter acontecido de forma natural. Então, o Mar Vermelho sendo aberto na realidade não aberto, simplesmente baixa de maré. Moisés conhecia muito bem a maré daquela região e passou. Só que o pessoal esquece assim, você passar com 1,5 milhão de pessoas confiado na maré não é uma coisa tão trivial assim. Aquilo foi uns dias passando, não foi? Não Oi? foi uma coisa rápida, né? Não chega a dar dias, mas ela é longe. Não foram mais de um dia o povo passando? Eu não lembro do tempo. O livro... Porque eles que afuninou e imagina. Eu realmente não sei, não saberia te dizer de cabeça. Se leu no texto do Patriarca, se leu. Que é o único texto descritivo que a gente tem disso fora do Êxodo. De qualquer forma, não foi uma passagem trivial. Estamos falando de quase 2 milhões de pessoas atravessando o mar, entre famílias, gado, crianças, velhos, etc. Então, assim, você não passou correndo pelo mar. Ainda mais se você falar que o leito do mar é cheio de irregularidades. Então, não é uma situação tão simples atravessar o leito. Foi um tempo razoável. Esses acontecimentos aqui são numa escala global, ou, por exemplo, vai abrasar, o sol vai abrasar. Então, sei lá, isso aconteceu ali no canto. Estou só fazendo uma suposição, mas as pessoas sempre falam: olha, isso aqui aconteceu, não sei o que, as pessoas ficam conjecturando. Na Mas verdade, isso sim. em escala global, onde todos vão ver e sentir isso tudo acontecer. Há duas discussões, de que elas não fossem globais, fossem parciais, mas contínuas. E outra descrição de que elas sejam de escala global, ou seja, aconteçam na Terra inteira. Particularmente eu tendo a acreditar que a visibilidade ou a extensão das pragas seja a Terra toda. Até por conta de que é um período curto. Se fosse um período longo, ela seria um extermínio completo da raça humana. Ela é em escala o suficiente para que a humanidade entre em colapso e a humanidade decida destruir o povo de Deus. Não dá para ser uma coisa trivial. Alguns fazem a abordagem de talvez seja a terça parte da Terra, por causa da primeira referência que está lá atrás, mas lá é uma referência histórica, de que as pragas têm uma dimensão como aquela e atingir a terça parte da Terra e não a Terra inteira. Seja um jeito ou de outro, a extensão é suficiente para não ser natural. Não tem científica que pudesse dar alguma vazão do fato como a gente pode resolver a conta. Não pode. Pois é, ela fala, a Ellen White ela fala em alguns livros sobre tempo dessas pragas.
O livro Grande Conflito é o que descreve isso, mas não tem explicitude do tempo. Você tem inferências de que o tempo é curto, de que o tempo é abreviado. A Bíblia também faz, os dias serão abreviados, senão não seriam suportáveis. Sem água, por exemplo. O problema, eu estou preocupado mesmo com praga. Você vai depender do que está acumulado. Então, o que está nos restaurantes, o que está nos refrigerantes, o que está... Porque se for depender das fontes, não tem como extrair mais. E a gente tem esses 3 espíritos imundos, como os sapos. Uhum. Isso é uma analogia? Alguma... Essa analogia ela vem sendo repetida no livro de Apocalipse com abordagens diferentes. A primeira vez que ela surge como a trindade do pecado, a tríade lá no 666 diante da besta do Apocalipse. E ela vem sendo repetida daí para frente, até o fim do texto, como a tríade do mal. Então, essa tríade do mal tem uma referência explícita em 3 dimensões. O protestantismo apostatado, o modelo da besta, que é o período medieval, ou o catolicismo, e o espiritualismo. Toda a vertente espiritualista se aliançam como sendo os espíritos de demônios que geram a estrutura do pecado, a estrutura do mal. Essa referência vem sendo repetida no texto e vai até o fim do capítulo do livro de Apocalipse. Então, de um lado você tem a trindade, do outro lado você tem a tríade do mal. Mesma referência. Quando ele usa, por exemplo, a seca do rio Eufrates abrindo caminho aos reis do Oriente, é simplesmente os líderes do Oriente? Não é literal. Isso não é literal, são só as pragas. Não tem a ver com... São pragas, mas não tem a ver com a abertura para que os reis do Oriente literalmente venham guerrear. Não tem a ver com isso. Mas ele tem a literalidade da seca do Eufrates, mas não tem a busca dos reis passando. Então, toda vez que a Bíblia usa as referências desses reis, ela está usando várias vezes. Então, o Oriente se voltará contra o Ocidente. Essas discussões elas estão sendo fomentadas no livro de Apocalipse o tempo inteiro. Ou seja, as guerras e as estruturas elas vêm sendo fomentadas no livro, mas não como uma referência literal dessas guerras, mas como o embate entre o bem e o mal. Então, de onde vem a salvação e de onde vem a morte. Então, a salvação vem de Deus e o mal vem de uma outra referência. Então, essas discussões estão por trás do cenário das pragas. Então, você cai as pragas e ela provoca uma reação. Uma reação de quem? Uma reação dos espíritos imundos, uma reação dos reis da terra, uma reação das estruturas que sustentam o mal. Então, o resultado das pragas é esse. Para cada uma delas você tem resultados de natureza metafórica, abordando alguma das coisas que estavam em conflito no livro de Apocalipse e que continuarão em conflito até o fim do tempo. A questão da aplicação das pragas literais, lembra que ela não é uma referência bíblica. Ela é um descritivo que está fora do modelo bíblico. A gente aplica as pragas como literais por causa da descrição que Ellen White faz das pragas acontecendo. Mas o texto, especificamente o texto de Apocalipse, ele não é suficiente para você afirmar literalidade nas pragas. Esse texto especificamente não teria como você fazer essa afirmação. Assim como você não faz essa afirmação lá no texto de descrição dos flagelos ou dos anjos que trazem flagelos, lá na introdução do livro, que descreve os períodos históricos, as diversas guerras dos sarracenos, as guerras dos muçulmanos, etc., com aqueles escorpiões, etc., com aquela garra que é a espada dos sarracenos. Então, essas estruturas são estruturas todas simbólicas no livro de Apocalipse. Porém, quando chegam as pragas do capítulo 16, apesar de toda a simbologia que está aqui, quando Ellen White descreve essa cena, ela diz: essa simbologia toda explana as pragas, e as pragas serão literais. Mas isso é fora do texto. Se não fosse pela referência externa ao texto, você não teria que fazer essa afirmação de forma categórica. Não pelo texto. Uma coisa importante assim, a gente está olhando textos para frente. A importância desse texto não se refere às pragas, se refere mais a saber que evento elas marcam. Ou seja, elas marcam o fim do período da graça
e o início dos flagelos de Deus. Portanto, o período em que a graça terminou. Ela cumpre aquela divisão que a Bíblia faz de quem é justo permaneça justo, quem é ímpio permaneça na prática da impiedade. Então, esse final da história é o descritivo do capítulo 15 para frente. Então, o importante não é olhar o detalhe disso. Por quê? Porque não faz diferença. Vai acontecer do mesmo jeito. O importante aqui é saber o que isso implica. A parte mais importante do texto não é a praga, mas o que ela implica. Ou seja, na hora que cair a primeira, o que eu sei. Dali para frente, a graça terminou. Dali para frente, igualmente, não morrem justos. Dali para frente, todos estão protegidos por Deus. Então, esse desenho é importante saber. E aqui já vai ter acontecido o tempo de angústia, então. Aqui a gente já vai O tempo de angústia é nesse período. Enquanto estão caindo. A gente não está recebendo a praga, por exemplo? Então, uma coisa é você saber, a outra coisa é o que você sente. O que implica o tempo de angústia? O tempo de angústia implica um período de tempo em que, a despeito de Deus estar protegendo seus filhos, a despeito de Cristo estar interferindo diretamente na salvação deles, a atuação do Espírito Santo me convencendo da salvação, ela cessa. Ele ainda continua em mim, ele ainda continua me dando poder, ele ainda continua me protegendo, mas é como se eu orasse e a resposta que eu sempre estive acostumado a ter, ela não viesse por um período de tempo. É Jesus no Getsemane, orando e não vem a resposta. E essa sensação de aparente desligamento gera angústia. E é uma angústia indescritível porque a gente nunca viveu sem a presença contínua do Espírito Santo nesse sentido de atuar no convencimento da salvação. E aí do outro lado você tem Satanás buzinando na orelha todos os seus pecados em lista, fazendo você lembrar que você não foi perdoado. Então isso gera uma angústia ainda maior. Você tem um lado racional seu que diz, está acontecendo tudo e eu sei que chegou no final. E as pragas não estão caindo sobre mim. Mas um outro lado diz, será que não é presunção? Será que eu não avancei o sinal? Então essa luta interna, até que haja o conforto e o convencimento da salvação, isso gera um estresse no ser humano. É a mesma coisa de Jacó. Qual era a distância de Jacó e Jesus? Na luta lá no vale de Jaboque? Nenhuma. Ele estava aferrado em Jesus abraçado nele e ele tentando bater em Jesus. É a mesma situação do Saulo. Deus está ali, Deus não saiu do nosso lado. Só que eu perco a sensação de que eu só vejo o mal, só vejo a pressão. O Espírito Santo ele não vai sair de uma vida, ele já vai se retirando, né? Ou é de uma Na verdade, isso é só uma metáfora. Tá? O Espírito Santo ou Deus não retira-se de canto algum, Deus é onipresente. A atuação dele é que sai de cena. Ou seja, ele está saindo de cena por quê? Por que o Espírito Santo veio? Se eu leio João. Oi? Essa é a obra que ele faz, mas por que ele veio? É consolador. Por que veio o Consolador? Outro Consolador. Ele veio porque um saiu. Então o Espírito Santo só veio porque Cristo deixou. Então Cristo sai de cena, eu não fico só, entra outro. Cristo está voltando, quem sai de cena? Aquele que veio. Independente de qual seja a obra que cada um deles execute, o motivo de um deles estar aqui é a ausência do outro. Cristo vem, o Espírito Santo sai de cena. Só isso. Mas nunca o povo de Deus fica sem ajuda, sem proteção, sem ninguém. O fato de eu não ouvir, o fato de eu trabalhar aquele período como se eu estivesse só, é só na minha perspectiva, não na dele. É na minha perspectiva que eu estou só, não é na de Deus. Deus está ali. Se ele não estivesse ali, eu estava morto. O mal acaba com o Senhor. Mas eu sinto um pedaço do que é isso. Quando Ellen White descreve essa cena, diz: o último resquício de mal que habita o coração humano há que ser pisado nesse lagar da angústia. O último detalhe de mal que está ali vai ser deslustrado a partir do momento que o ser humano passa por esse processo de angústia. Ou seja, o mal perde completamente o poder sobre o ser humano. E aí o próximo passo é a transformação, para que ele não exista mais.
de novo, o tempo de angústia também não é igual para todo mundo, né? Ele varia de pessoa para pessoa em função da comunhão que foi desenvolvida previamente a essa cena. Ou seja, o que a gente faz hoje vai implicar o tamanho do tempo de angústia lá. A forma como se lida com o pecado ou se brinca com o pecado hoje vai implicar o que Satanás vai usar como acusação naquele momento. Então, tudo isso faz parte do preparo para a vinda de Cristo. Para quem quiser ler depois essas referências, vocês têm a partir do capítulo 39 do livro Grande Conflito, tem toda essa descrição. 39, 40 e 41.